A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus. Nós estamos aqui hoje para mais uma lição da nossa escola bíblica. Que o Senhor continue abençoando a sua casa, a sua família, o nosso lar. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre cada família, sobre cada vida que está assistindo essa lição. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito comum de se observar, que é o conflito de gerações. Como que se resolve, se trata essa questão de conflito de gerações? Os conflitos de gerações, eles ocorrem naturalmente. As gerações, elas vivenciam momentos, circunstâncias diferentes, e os valores de cada geração, eles não são exatamente iguais. Então, essa diferenciação de valores acaba causando alguns conflitos. Nós vamos ver um pouco sobre isso hoje, com a graça de Deus. Vamos orar? Senhor amado e querido Pai, nós pedimos Tua bênção, Senhor, nesse momento que estamos iniciando o estudo desta lição, meu Deus, sobre a família e o conflito de gerações. Nós pedimos a Ti, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos abençoe e nos dirija neste assunto, que o Senhor nos dê graça e sabedoria, meu Deus, para convivermos, Senhor, debaixo da Tua graça e de plena comunhão em família. Meu Deus, todas as gerações. Meu Deus, desde a mais velha à mais nova, Senhor. Meu Deus, que nós possamos ser dirigidos pelos princípios imutáveis da Tua palavra, que de geração em geração permanecem os mesmos. Meu Deus, nós pedimos, ó Pai, abençoe cada lar e cada pessoa, cada vida preciosa que está assistindo esta lição nesse momento. Eu peço a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Antes de entrarmos na lição propriamente dita, só um comentário. O prefeito de Presidente Prudente protocolou documento ao governo do Estado, pleiteando a adoção de alguns critérios para relaxamento aí da quarentena a partir de 1º de junho. Então ali já tem algumas questões relacionadas à igreja, a princípio com cultos aí com 20% a 30% e posteriormente com 50% do espaço do local. Então, com a graça de Deus, seguindo aí ainda algumas orientações de higiene, com álcool, lavagem das mãos e uso de máscara, mas nós cremos que no decorrer aí do próximo mês, que está para entrar, mês de junho, nós poderemos já estar retomando gradativamente os cultos nas igrejas. Que o Senhor nos abençoe para que tudo corra debaixo da graça e da bênção de Deus. A família e o conflito de gerações. Antes de nós falarmos propriamente sobre esse assunto, eu quero ler um texto da Palavra de Deus que se encontra na Epístola de Tiago, no capítulo 3, versículos 13 ao 18. Tiago 3, 13 a 18, a Palavra de Deus, ela diz o seguinte: Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal, demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Em paz que se semeia o fruto da justiça
para os que promovem a paz. Então, a Bíblia diz, você é sábio e inteligente? Mostre isso. Mostre que você é sábio, mostre que você tem inteligência, com obras de mansidão e boa conduta. Seja manso, tenha uma boa conduta. Do contrário, essa sabedoria que porventura você pensa ter, não vem de Deus, não vem do alto, mas é uma sabedoria que não expressa mansidão e boas obras. A Bíblia diz, é uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. A Bíblia diz que há muitos sábios segundo o mundo. Nós buscamos a sabedoria que vem de Deus. O escritor Ed Sinodal, ele faz uma declaração bem forte aqui, que nos chama muita atenção para o papel que a família tem no desenvolvimento social, intelectual, emocional e até psicológico das pessoas. O escritor, então, Ed Sinodal, ele escreve o seguinte: a família é o lugar onde se criam doenças psíquicas e psicossomáticas. E ela é a primeira rede de apoio que preserva de adoecer em consequência de uma crise. Para esse escritor, a família é o lugar onde as pessoas desenvolvem doenças psíquicas e psicossomáticas. Desenvolvem muitas vezes uma depressão, uma crise de ansiedade, e uma crise de pânico. E ele está falando aqui que a família é o lugar onde essas doenças psíquicas e psicossomáticas muitas vezes se criam, dependendo de como é a família. Mas também a família é o primeiro lugar de refúgio, o primeiro grupo de apoio que preserva as pessoas e os seus integrantes de adoecerem psicologicamente e de adquirirem doenças, como depressão, ansiedade, pânico e muitas outras. Então, olha só que interessante, na visão desse autor, dependendo de como é o convívio social, a família pode ser um lugar para cura emocional ou para causar doenças e transtornos emocionais e psíquicos. Como tem sido a convivência na sua família? Tem sido uma convivência que traz cura? Tem sido uma convivência que adoece? A nossa família, a convivência da nossa família, tem que ser um lugar onde cada membro da família encontra a sua primeira instância de apoio, de ajuda, para ter uma vida emocional e psicológica saudável. Infelizmente, muitas famílias elas acabam causando a doença dos seus integrantes. Muitas crianças, adolescentes, já começam a precisar, às vezes, de tratamento psicológico, e porque o convívio familiar ele não é salutar, ele não é bom, o relacionamento do casal ele é ruim, e isso acaba afetando ali o convívio com os filhos também, e causando até doenças psíquicas e psicológicas. Mas louvado seja Deus, que é uma graça de Deus para que o seu lar seja um pedacinho do céu, que o seu lar seja um lugar de cura, seja um lugar onde cada integrante da família, quando passa por momentos de crise fora do lar, às vezes uma crise no trabalho, uma crise no namoro, uma crise de ordem emocional, até espiritual, encontra na família o primeiro grupo que vai ajudá-la, a aconselhá-la, a abraçá-la, a orar, e ajudar a se curar. Agora, falando de conflito de geração, que é o tema principal, é fato que cada geração tem a sua maneira de agir, sentir, pensar, decidir. E o que é a geração? Geração é o conjunto de indivíduos que são nascidos
numa determinada época. Tradicionalmente, historicamente, se determina um tempo de aproximadamente 25 anos para separar uma geração da outra. Então, historicamente, mais ou menos 25 anos. Tá? Em alguns casos, se estipulava mais, 30 anos, né? Alguns estudos mais recentes estão falando de 20, mas historicamente 25 anos é que separa aí uma geração de uma outra geração. Isso no que diz respeito à idade física. Agora, com relação à mudança de comportamentos, a inovações, a mudança social, nós estamos vivendo um tempo em que isso está acelerando de uma maneira tão rápida que, pelo conceito tradicional, um jovem de 20 anos e um jovem de 35 anos, eles pertencem à mesma geração, né? Uma diferença só de 15 anos de idade. No entanto, dá para se observar que grupo de jovens de 20 anos com um grupo de adultos jovens de 35 anos, eles já têm assim comportamentos e valores bem distintos em algumas questões que dá para se identificar como gerações diferentes até. Em uma família, várias gerações estão presentes, né? Avós, pais, filhos, netos. Isso significa a presença de variados pensamentos, conceitos e valores, o que pode produzir competição e conflitos. Porque quando há visões e valores diferentes, pode surgir conflitos. E a competição também por atenção, por prioridades, né? É comum os mais velhos às vezes dizerem assim para os mais novos: no meu tempo eu não tinha essa facilidade, eu não tinha essas regalias que os jovens têm agora, né? Então, essa pessoa mais velha, ela está confessando um desejo que não foi satisfeito na juventude dele, um privilégio que a geração atual tem que ele não teve, né? E às vezes isso pode gerar alguns conflitos. O conflito de gerações normalmente ocorre devido à diferença de valores, né? O que tem muito valor para uma geração, para uma outra geração, às vezes não tem tanto valor assim. E isso acaba gerando alguns conflitos, né? Os valores na família, eles são muito importantes e precisam ser bem definidos. E o que é um valor? O valor é algo desejável e útil, é algo que você deseja, é algo que tem uma finalidade prática e isso tem um valor e nós dizemos que isso é um valor. As pessoas valorizam aquilo que desejam, aquilo que precisam e que consideram importante. Por causa disso, nós temos as nossas preferências nas nossas escolhas. E escolher pressupõe que preferimos o que é mais valioso e deixamos em segundo plano o que para nós é menos valioso. E existem objetos, coisas que são valiosas e existem atitudes que são valiosas, princípios que são valiosos. Quando a gente fala de coisas valiosas, podemos citar, por exemplo, um carro, um computador, um celular. São coisas, são objetos que têm um valor. Agora, atos, atitudes valiosas, normalmente são os atos morais, né? Os atos cívicos, os atos jurídicos, são atos que têm valor para nós. Os valores, de modo geral, eles podem ser positivos ou negativos. Quando a gente fala de atitudes, comportamentos humanos, os valores que as pessoas expressam podem ser positivos ou negativos. Positivos é todas aquelas atitudes e valores que se alinham com os princípios da palavra de Deus, né? Ser honesto, trabalhar com as suas próprias mãos para o sustento da sua casa. São princípios bíblicos, são valores que se alinham com os princípios bíblicos, nós podemos dizer que são positivos. Negativos é tudo aquilo que está mais ligado ao pecado,
de acordo com a palavra de Deus. A desonestidade, a violência, são valores negativos. Os principais tipos de valores podem ser, então, também tratados como valores intrínsecos ou extrínsecos. Os intrínsecos é aquilo que tem algo, tem valor por si mesmo. Por exemplo, a lealdade, a justiça, ela tem valor por si própria, né? A justiça, ela é valorizada, independentemente se num julgamento você é considerado culpado ou inocente. O importante aí não é o resultado, o importante é que a justiça seja feita, porque a justiça é um valor intrínseco, ela tem valor não só pelo que ela produz, mas o resultado que ela produz para o indivíduo, mas por ela, por si só, ela é um valor. Né? A lealdade é um valor por si só, a bondade é um valor por si só, o amor é um valor por si só. E tem coisas que têm valor extrínseco. O valor é simplesmente por aquilo que ela proporciona. Por exemplo, uma casa confortável, ela tem um valor pelo que ela proporciona. Ela proporciona abrigo, ela proporciona conforto, ela proporciona uma boa localização, aquilo que ela proporciona. O que ela proporciona é que dá valor a ela. Então, tanto é que uma casa pode ser comparada, pode ser construída duas casas iguaizinhas, do mesmo tamanho, mesmo material, mesma cor, mesma idade, e dependendo do local onde uma casa é, um bairro, a cidade onde está uma casa e a outra, elas têm valores diferentes, né? Porque elas não proporcionam 100% a mesma coisa. São valores extrínsecos. Estamos dando só alguns conceitos aqui de valores, né? Para entrar um pouco mais detalhadamente na importância desses valores, nas questões dos conflitos de gerações e como tratar esses conflitos de gerações. De que maneira, uma pergunta aqui, de que maneira os valores estão presentes nas famílias e nas diferentes gerações que formam as famílias? Todos valorizam exatamente as mesmas coisas? Não, né? Cada geração ela dá um nível de importância, né, a determinadas questões. Embora existem valores que são imutáveis, nós vamos ver que são os valores da palavra de Deus, princípios da palavra de Deus, eles são imutáveis e o valor dele permanece de geração em geração. Como os valores se formam na família e nas gerações? De acordo com Eva Lakotos, socióloga, existe um processo sociológico de mudança cultural comum a todas as culturas em todas as gerações, que é a inovação, a aceitação social e a eliminação seletiva. Então, processo de mudança de cultura. A sociedade está em constante mudança. E a cultura das sociedades, elas vão mudando por inovações tecnológicas, que acabam trazendo mudanças comportamentais. Por exemplo, inovação tecnológica é quando alguém inventa algo, mostra o valor, a sua vantagem, normalmente é algo que vem para tomar o lugar de outra. A câmera no celular, ela tomou o lugar da máquina fotográfica com filme e da filmadora de filme. Então, foi uma mudança tecnológica, como o computador tomou o lugar da máquina de escrever. E aceitação social. Também a sociedade ela muda os seus valores pela aceitação social. Acontece quando a sociedade aceita aquilo que foi inventado, que pode ser um bem, pode ser um serviço criado que não existia, e também assimila isso, ela começa a adotar isso como se fosse natural. E a geração que estão passando pela transição, elas relutam nessas mudanças. E aquela geração que já nasce com esse bem, essa invenção, ou esse serviço que não existia, ela já trata isso como se sempre existisse. E para ela sempre existiu, porque ela já nasceu com isso. Um exemplo, por exemplo, para ficar mais claro, débito automático. Então,
Você pega uma geração mais nova, né? Para ela é muito natural que a conta de água, a conta de luz, né? Essas contas físicas sejam pagas através de um débito automático. É um serviço que o banco presta para ela gratuitamente e ela não precisa perder tempo se deslocando de carro, a pé, sei lá, de ônibus, para ir até uma lotérica, um banco, ficar numa fila, né? Ali usando máscara nesses dias ali, mantendo distância social, mas naquela fila lá para pagar uma conta de água, depois tem que voltar, daí um dia para pagar uma conta de luz, depois tem que voltar outro dia para pagar um boleto. Então a geração mais nova, ela já nasceu sabendo que é um débito automático, então para ela é muito natural colocar tudo isso. A geração mais antiga, que estava acostumada a ir no banco, a enfrentar fila, aí lá ver o barulhinho da máquina autenticando a sua conta, pegar o canhoto, grampear na conta ou autenticar na própria conta e ali ver que foi autenticado, alguns têm relutância em colocar a conta no débito automático, porque ela conviveu indo lá pagar. Então, para alguns, há uma dificuldade de aceitação. Né? Há outros que passam por essa mudança, ele viveu a fase de enfrentar a fila, viu que o banco agora ofereceu esse serviço e ele se adaptou, porque viu que era uma vantagem. Né? Então, há o processo de aceitação, e com o passar do tempo, a aceitação vai se tornando cada vez maior e cada vez menos pessoas permanecem com comportamento antigo e vão migrando para o novo. E as gerações mais novas nem pensam no comportamento antigo. Né? Para elas não faz sentido nenhum, elas acham um absurdo. Né? Muitas vezes, uma pessoa vai lá no banco, saca todo o benefício dela e depois no dia seguinte, daí 2, 3 dias, volta lá no banco para pagar a sua conta de água, daí mais uma semana volta lá para pagar a sua conta de luz, sendo que o dinheiro estava lá, já podia deixar para ser debitado. Mas isso é uma questão de aceitação social, né? E essas pequenas coisas, elas acabam gerando, assim, diferença de valores. O que é valor para uma geração, que é pegar o dinheiro em espécie, papel moeda, lá na boca de um caixa, enfrentar uma fila, pagar uma conta, levar para casa e falar, a conta está paga, isso não é um valor. Muitas vezes com uma geração mais nova, que prefere muitas vezes deixar que o banco debite automaticamente suas contas. Né? Tem a questão da eliminação seletiva. Acontece quando a sociedade vai deixando hábitos antigos para contrair novos. Por exemplo, e os valores vão caindo em desuso. Valores culturais. Por exemplo, algo que a gente vê que com o passar dos anos vem caindo em desuso, né? Que é do filho pedir a bênção para o pai, para a mãe. Né? Isso vem caindo em desuso. Então a sociedade ela vai mudando pela inovação, pela aceitação social de serviços e de práticas e pela eliminação seletiva, ou seja, pelo desuso de algumas práticas. Isso que acabamos de aprender é muito importante para entendermos a razão das mudanças culturais e dos valores na família. Por que mudam valores de geração em geração? Por causa dessa mudança social. A Igreja do Senhor Jesus Cristo vive sempre em uma sociedade. A igreja ela está em Cristo, mas ela também está na sociedade. Nós estamos em Cristo, mas inserida num contexto social que está em constante mudança. Agora, você entende as causas de muitos conflitos entre gerações? Entende por que o avô quer que o neto se comporte da mesma maneira que ele quando era criança? Né? Às vezes o avô, a avó fala, mas criança tem que brincar
é disso, é daquilo, mas as crianças hoje não querem brincar com outra coisa. Querem brincar com jogo eletrônico, com celular, com tablet. Né? Ah, mas o meu tempo era peão, né? Era soltar pipa. E as crianças não têm assim, um interesse, muitas vezes, natural por esse tipo de coisa. Agora, nada impede que seja incentivada a brincar com as brincadeiras, os jogos antigos, né, que são bons, mas ela está num contexto em que ela vê na mídia, vê na televisão, vê nos pais, né, que os jogos, a diversão está na mão, está no celular. E é isso que vai chamando a atenção dela, naturalmente. É claro que é muito salutar que os pais, os avós ensinem as brincadeiras, as canções de roda. Irmãos, eu não sei, faz tantos anos, muitos anos, que mais de uma década com certeza, que eu não ouço, que eu não vejo criança brincar e cantar uma cantiga de roda, né? Dar as mãos e cantar aquelas cantigas de roda, né? Isso aí caiu em desuso, né? E isso não quer dizer que toda mudança na sociedade, na família, sejam boas. Tá? Nem tudo que a sociedade está mudando é bom. Aliás, em se tratando de mundo, a maioria das mudanças, né, é uma degradação, muitas vezes, de princípios e valores morais e cristãos. Né? Muitas coisas que a sociedade tem mudado para pior. Né? Mas não é tudo. Existem mudanças que são para melhor. Mas muitas e muitas é para pior. Nós precisamos colocar essas questões assim só para abrir o nosso entendimento. Os verdadeiros valores são os imutáveis, são os princípios bíblicos. Todo princípio, todo valor bíblico da palavra de Deus, ele não muda de geração em geração. Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a palavra do Senhor, ela não passa. Passará o céu, passará a terra, mas a palavra de Deus não passará. Então, o principal mandamento, ele não mudou e jamais vai mudar, que é amar a Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E amar ao próximo como a si mesmo, segundo o mandamento. Isso nunca vai passar. São princípios imutáveis da palavra de Deus. Ajudar ao próximo, como na parábola do bom samaritano, socorrer o necessitado, né? Estender a mão ao que está aflito. No que depender de vocês, tenham paz com todos. São princípios bíblicos que jamais vão passar. Agora, existem valores culturais que acabam passando de tempo em tempo. Como que nós resolvemos, então, os conflitos entre as gerações? Para a mãe que foi educada de forma a não poder sair sozinha com o namorado, na época dela não podia, tinha que levar a irmã, tinha que levar uma prima, tinha que levar o irmão mais novo, sei lá, mas não podia sair sozinho, não podia ir no cinema sozinho com o namorado, tinha que levar alguém para segurar a vela. E não podia beijar em público, né? Então, às vezes, fica difícil para ela entender que a filha dela pode ir numa festa e chegar tarde da noite. Então, são conflitos de gerações. E às vezes a filha não entende, porque ela, para a filha, fala, não estou fazendo nada demais. Né? A festa termina tarde mesmo. Então, começa a ter aí um conflito de gerações. Às vezes o pai não entende porque o pai tem assim conflito que o filho quer assistir televisão enquanto come, o pai fala não pode assistir televisão na hora da refeição, e aí gera um conflito. E aí quando sai
para o lanche, para a pizzaria, no restaurante, todo lugar tem uma televisão ligada. Né? Então, para comer fora, a TV está ligada, e dentro de casa não está. E aí ele cresceu indo nos restaurantes, no lanche, na pizzaria, sempre com TV ligada. E em casa não pode. Começa a gerar conflitos, né? Precisa ter diálogo para sanar esse tipo de coisa. Então, dando exemplo de coisas corriqueiras, pequenas. Os princípios da palavra de Deus não são inegociáveis. Nós estamos falando aqui de conflitos por questões comportamentais que não são princípios bíblicos. Os princípios bíblicos são inegociáveis. Eles precisam ser transmitidos de geração em geração, como nas lições passadas, os pais passarem para os filhos esses valores da honestidade, da verdade, da fé. Esses princípios são imutáveis. Agora, tudo pode se complicar quando o antigo e o novo acabam coexistindo dentro da mesma casa. Os filhos querem viver da forma dominante da sua geração, da época presente, e acompanhar os valores atuais. Os pais geralmente acabam tentando se adaptar para compreender a forma de vida da nova geração sem abrir mão dos valores que eles trouxeram do lar no qual foram criados. Quando o avô ou a avó moram em casa, as diferenças de geração são ainda mais evidentes. Nós estamos vivendo uma época agora, nessa década, em que a moda, a roupa, assim, não está tão diferente, não está tendo assim, um conflito tão grande de gerações. Nós vivemos em algumas décadas atrás diferenças muito grandes na roupa de um jovem para a roupa de um adulto, na roupa de um adolescente, né? Uma época aí que não faz muito tempo e que usavam umas calças, né? Quase no joelho, a cintura da calça. Então, umas coisas assim, né? Muito chocante para a geração anterior, para as gerações anteriores, né? Graças a Deus essa moda aí já passou. Evidentemente não temos uma receita pronta, mas temos princípios que podem ser aplicados nos relacionamentos interpessoais quando há atrito devido à diferença de gerações. Primeiro, comunique o conflito. Né? Então, está tendo conflito de gerações, de valores, dentro da família. A primeira coisa que a palavra de Deus nos ensina é que haja uma comunicação clara e um diálogo. A Bíblia não recomenda o silêncio quando há problemas ou pecados. Mateus 18,15 fala assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. O verbo arguir pode ser traduzido como trazer à luz, expor, mostrar a falta, o erro, mostrar a razão dos fatos, convencer alguém do fato ou do erro. Vai arguí-lo. Implica uma atitude, um movimento em direção ao ofensor, né? E a Bíblia fala, olha, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Ganhar aqui quer dizer poupar alguém de um dano, de uma perda, de um prejuízo. O que acontece é que muitas vezes falamos do conflito a todos, menos a pessoa que realmente precisa. Às vezes está tendo uma dificuldade, olha, minha filha não me entende, meu pai não me entende, minha mãe não me entende, e conversa com um, conversa com outro, mas o pai e o filho, a mãe e a filha, eles mesmos não se conversam. Então, esse conflito de geração, ele só vai ter uma solução a partir de um diálogo das pessoas que estão tendo conflito, de modo de pensar, de valores, de dar a importância devida a determinadas questões. Então, às vezes, os filhos conversam com amigos ou com outros parentes, os pais conversam com amigos, com outros parentes, e está faltando o principal, que é os pais e os filhos conversarem, quando há esse conflito de geração. Ah, meu avô, minha avó fica pegando no pé
né? Porque ali estão juntos na mesma casa, e aí reclama com a mãe, reclama com o pai. Porque precisa sentar e conversar diretamente, o neto, o avô, a neta, a avó. Né? Esse é o primeiro passo. Faça bom uso das diferenças. É bom ter as diferenças de gerações. Se você puder entender a posição do outro apenas como uma posição diferente, é uma posição diferente. Eu não dou valor a isso. Ele dá. Não quer dizer que ele esteja errado ou você esteja errado. São simplesmente posições diferentes. Nem melhor, nem pior, muitas vezes. A vida familiar ficará mais fácil e também mais rica e simples a convivência, se a gente simplesmente entender que é só uma posição, um jeito de ver diferente do outro. Há um provérbio indiano que diz: não critique um homem antes de andar 1 quilômetro com seus sapatos. Tente vivenciar o conflito sob o ponto de vista da outra pessoa. Dessa maneira, os avós, os sogros, podem se transformar em valiosa fonte de aprendizado, pois carregam uma bagagem de vida com ricas contribuições a dar aos demais. Né? De repente, tem alguém na sua família, né, que ela gosta de estudar à noite. Gosta de estudar a partir das 10 da noite, 10, 11, meia-noite, está estudando. Está lendo, está ali fazendo um trabalho da escola, da faculdade. E para outros, isso é um absurdo, né? Para mim, isso é um absurdo. Nesse horário eu estou com sono, não consigo estudar. Né? Mas tem pessoas que estão mais ativas assim, ela já é um outro ritmo. Então, não quer dizer que está errado. Dessa maneira, os avós e os sogros podem se transformar em valiosa fonte de aprendizagem, pois carregam uma bagagem de vida com ricas contribuições a dar aos demais. Portanto, se as diversas opiniões sobre uma mesma questão são usadas de modo a enriquecer a percepção pessoal e a percepção sobre o outro, o jovem pode abandonar suas posições inflexíveis, a princípio, para assumir um posicionamento que compreenda a opinião dos pais. Porque normalmente as gerações mais novas, elas buscam e lutam por mudanças, porque elas estão vendo no contexto em que elas nasceram e estão vivenciando. E quando elas percebem a diferença, elas querem mudança. Nem toda mudança deve ser aceita. Tem mudanças que não são boas, são ruins. Mas nem toda mudança deve ser rejeitada, porque tem mudanças que podem ser boas. Então é preciso que se faça bom uso das diferenças. Né? E os jovens precisam entender que nem tudo que é novo é bom. Muitas vezes aqueles valores e aquele modo de agir e de ser antigo é o melhor. E a mudança que está sendo proposta não é boa. Faça a diferença entre o que é essencial e o que é secundário. Secundário é aquilo que é de menor importância em relação a outra coisa. Daí a necessidade de se identificar e discernir os conflitos, porque muitas vezes a causa maior não passa de interesse pessoal ou coisa de pouca importância. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, do casal que briga constantemente, porque ao colocar o papel higiênico no papeleiro do banheiro, a mulher gosta que o papel saia por baixo, enquanto o marido quer que o papel saia por cima. E aí, isso é causa de briga, porque é um valor, é importante para um, para outro, mas isso é secundário. Então a gente precisa discernir o que é essencial e o que é secundário. Há muitas coisas que são importantes, mas não são fundamentais. E muitos conflitos podem ser evitados com bom senso e tolerância, na medida que identificamos o que é essencial e o que é secundário. O que é essencial, eu preciso defender a posição que eu entendo que é melhor. Agora, o que é secundário,
Por que eu vou ficar dando margem a um conflito por uma coisa secundária? Né? Se o papel por baixo é tão importante para você, ponha por baixo. Essas coisas não são essenciais. Podem ser evitados conflitos com bom senso, com tolerância. O que é inegociável daquilo que é tolerável, a gente precisa distinguir isso. Quantas vezes brigamos por algo que daqui a pouco tempo não tem valor algum para nós mesmos? Né? A gente está brigando por coisas em família que o tempo passa, as crianças se tornam adultos, casam, vão embora e daqui a pouco, né, coisas que a gente brigou, fez tanta questão, nem se usa mais dentro da casa. A família que deseja que todos sejam réplicas uns dos outros e não assimila as diferenças, acaba obstruindo o crescimento de todos. Então não dá para se querer que todos pensem iguais dentro da família. Todos tenham a mesma conduta em tudo. Princípios bíblicos têm que ser o mesmo. Valores morais têm que ser os mesmos. Isso a gente tem que lutar para manter, para passar para gerações futuras. Mas em outras questões, não. Tem pessoa que dá muito valor para ela tomar um suco na refeição. É muito importante para ela. Se faltar, a refeição ficou incompleta. Ela não ficou satisfeita. Para outros, isso não tem a menor importância, a menor relevância. Então, o que é valor para um, nem sempre é para o outro. A autora Maria Luísa Dias, em seu livro Vivendo em Família, ela fala do seguinte: na infância, tudo que vem dos pais e avós geralmente parece correto, mesmo que a criança resista a obedecer. Os pais, para a criança, são vistos como aqueles que já conhecem mais sobre o mundo. Então, não se questiona. Na adolescência, a tendência é de oposição, de polarização com os pais, porque parece, por algum momento, para o adolescente, que aquilo que é bom no mundo é oposto ao que os pais dizem. Agora, quando chega a maturidade, a vida adulta, espera-se que o indivíduo tenha encontrado uma posição mais madura, onde tenha sido capaz não só de peneirar, filtrar as experiências, reter consigo o que ele avaliou como uma boa contribuição da família, nos princípios e valores dos pais, como também ele elaborar algumas mudanças dentro do que considera ser a maneira pessoal mais adequada para as necessidades atuais. Sendo assim, a família sadia é aquela que doou a seus membros uma provisão para a vida. Ao mesmo tempo, permitiu as diferenças. Que permitiu que cada um vivesse a sua individualidade sem ser individualista. Dentro da família, cada um tem a sua individualidade, mas ninguém pode ser individualista. Nós temos que respeitar que um gosta de futebol e o outro gosta de joguinho eletrônico. Um gosta de carro, o outro gosta de planta, o outro gosta de bicho. E a gente respeita a individualidade, mas nenhum pode ser individualista. Todos precisam estar preocupados com o bem-estar de todos e contribuir para o bem da família. Então, numa família, a sua individualidade deve ser respeitada sem que criemos pessoas individualistas, sem abrir mão de valores bíblicos.
porque esses são eternos. E sem esquecer de ensinar a fazer diferença entre aquilo que é essencial e aquilo que é secundário. O que é essencial precisa ser respeitado, precisa ser mantido, preservado. O que é secundário, eu posso abrir mão, eu posso tolerar. Ao contrário do que se pensa, uma geração deve aprender com a outra, havendo assim uma integração de gerações, um enriquecimento da família. Quando há o convívio de gerações, as pessoas elas são muito mais enriquecidas, né, na sua vida pessoal. Que Deus abençoe a sua casa, meu irmão, minha irmã, você que tem o privilégio ainda de ter seus pais, você que tem o privilégio de ainda ter a convivência dos seus avós, né, valorize. Né? Você que tem crianças na sua família e você já é um jovem, você já é um adulto, né, dê atenção às crianças. Né? É a próxima geração, é a geração que está chegando. Ajude a passar bons princípios para elas, porque elas vão aprender princípios e elas vão estar vivendo num mundo diferente da geração que você nasceu. Né? Que o Senhor nos abençoe para que qualquer conflito de geração seja sanado, seja resolvido com diálogo, com amor, com compreensão, que cada um de nós possamos ter a nossa individualidade, sem sermos individualistas, mas cooperando para o crescimento e para a unidade da família em amor, em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa. Gostaria de fazer mais uma oração por vocês. Meu Deus, abençoe cada família da tua igreja. Abençoa, Senhor, cada lar. Meu Deus, da Igreja Evangélica de Presidente Prudente, abençoa cada família que está participando, ouvindo esta mensagem hoje, que em cada casa habite a paz, reina a paz. Meu Deus, que qualquer conflito de geração que possa sim surgir, que ele seja dissipado no nome de Jesus. Que o Senhor nos dê graça e sabedoria para buscarmos sempre o diálogo. Meu Deus, sabemos priorizar aquilo que é essencial do que não é essencial. Meu Deus, nós pedimos, Senhor, para que os princípios da Tua Palavra, eles continuem sendo transmitidos de geração em geração. Que a graça, a paz do Senhor e a salvação seja com cada família que está assistindo essa mensagem, com todas as famílias da Tua igreja. Nós te pedimos, meu Deus, e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe. Até o próximo sábado, a próxima lição da nossa escola bíblica, permitindo Deus. Onde que eu desligo?